Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre análise de feedback qualitativo. Vou mostrar para vocês na prática como vocês podem criar um formulário de perguntas qualitativas, perfeito? Lembrando que quando a gente fala de pesquisa qualitativa, são perguntas mais abertas, que o objetivo ali é identificar um pouco mais a fundo aqueles pontos que chamaram a nossa atenção para melhorias, perfeito? Então é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com forms da Microsoft, porque é o que a gente trabalha aqui na escola e aqui eu estou ensinando para vocês coisas práticas, coisas do dia a dia, coisas que a gente utiliza aqui mão na massa. Ah, Henrique, mas eu não tenho forms da Microsoft, eu utilizo o Google Forms, que é o da Google. Não tem problema, também é muito bom e também serve, é bem bacana. Se você entender a dinâmica que eu vou ensinar vocês aqui, lá é igualzinho, só muda o nome, mas é bem parecida ambas plataformas, tá? As duas são bem fáceis. Então eu vou ensinar vocês como a gente cria isso no Forms aqui pela Microsoft, perfeito? Então, ó, acessei aqui o pacote da Microsoft, tem Outlook, OneDrive, Excel, tem várias aqui. Vocês vão escolher essa opção aqui, ó, é a opção Forms, dentro do pacote do Microsoft, perfeito? Então vocês vão escolher esse pacote, vai abrir aqui, ó. Primeiro eles vão perguntar, ó, formulário sem título. Então aqui é, qual que é o título do seu formulário? O legal aqui é vocês já deixarem bem claro do título qual que é a intenção dessa pesquisa. O que eu vou colocar aqui, ó? Vocês podem colocar o nome do produto de vocês, o nome do serviço. Vamos pegar aqui, vamos colocar essa aula aqui. Vamos criar um NPS para essa aula, perfeito? E aí esse NPS vai ser uma pergunta qualitativa. O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, ó. Avaliação. Opa. Ó, avaliação. Aula. Análise de feedback qualitativo. Perfeito? Deixa eu ver se aumenta aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês. Aí, beleza? Aqui eu posso colocar uma descrição. Fica opcional, tá? Vocês podem colocar ou não. Pedimos a gentileza de responder a pesquisa abaixo. Opa. Pesquisa abaixo. Perfeito? E aí vocês podem complementar. O ideal aqui é que vocês detalhem o máximo possível das informações. O que eu gosto de colocar aqui? Eu gosto de detalhar tudo. Por exemplo, essa pergunta aqui, vou pegar um exemplo de um processo seletivo, tá? Quando eu vou fazer um processo seletivo, que eu crio um formulário de pesquisa, eu coloco no título, processo seletivo, vaga tal. Aí eu coloco todas as características. Esse processo seletivo é para você que tem experiência de X tempo, é para você que já trabalhou com X coisa, é para você que tem interesse na área X tal. Detalhe que o preenchimento desse formulário não é garantia de aprovação, é apenas um teste, perfeito? Então aqui eu procuro detalhar o máximo possível das informações que eu acredito que sejam pertinentes para as pessoas que vão participar dessa pesquisa, elas devem saber, perfeito? Por exemplo, pedimos a gentileza de responder a pesquisa abaixo. Eu posso colocar aqui que ela é anônima, por exemplo, perfeito? Eu posso colocar aqui, porque traz mais... às vezes as pessoas não gostam de responder pesquisa porque elas se sentem meio assim, poxa, eu vou dar minha opinião ali, aí eu posso não gostar, ou dependendo, e se a pessoa não gostar do que eu falar, então eu prefiro não responder. Quando você faz uma pesquisa anônima, meio que você quebra essa barreira, perfeito? Aqui que como começa o nosso formulário. Então aqui ele já me traz algumas recomendações, eu posso adicionar tudo isso aqui que ele já me traz, eu simplesmente vou vir aqui, ó, clicar no xizinho e vou fechar isso aqui. O Forms, ele já vai me trazer aqui algumas opções. Eu posso criar uma pergunta de opção, posso criar uma pergunta de texto, classificação, data, ou eu posso vir aqui, ó, e escolher se eu quero o ticker, se eu quero carregar um arquivo. Olha só que legal, dentro do Forms da Microsoft. Se eu vou realizar uma pesquisa de NPS, ele já me traz aqui, ó, NPS Net Promoter Score. Deixa eu clicar aqui para vocês verem, ó. E ele já me traz a sugestão. Qual a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou um colega? De 0 a 10. Olha que legal. Sendo 0 nada provável e 10 extremamente provável.
Então ele já me traz um modelo pronto. Olha a facilidade que tem aqui para vocês criarem. Só que aqui eu estou trazendo para vocês, esse aqui é uma pergunta quantitativa, não qualitativa. Então vamos deletar aqui, ó. Só trouxe para vocês a fim de curiosidade. A gente vê isso na próxima aula. Então vou vir aqui em adicionar novo, vou vir aqui, ó, em texto, beleza? Por que texto? Porque a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, perfeito? E aí, vamos supor que dentro dessa aula, o que eu quero saber? Descreva qual a sua experiência ao assistir. Opa, o que eu escrevi errado aqui? Assistir a aula, por exemplo. E aí aqui eu deixo uma pergunta aberta, tá? E aqui eu posso escolher se eu quero uma resposta longa ou eu quero uma resposta curta. Qual que é a diferença? Resposta curta, geralmente a gente coloca para informações que a gente não quer que a pessoa acabe estendendo muito, a gente quer coisas mais objetivas. Por exemplo, qual a sua região? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. São respostas que a gente sabe que tem que ser mais curtas. Agora, nesse caso, como eu quero... Lembra lá, pergunta qualitativa, quanto mais a pessoa detalhar, melhor. Então, vamos deixar aqui resposta longa. E aqui você pode colocar, essa pergunta é obrigatória ou não? Obrigatória, a pessoa não consegue avançar ou finalizar sem ela responder. E aí depende, pode ser que algumas perguntas, se faça sentido para você, você pode não colocar como obrigatória ou pode colocá-la como obrigatória. Eu vou deixar como obrigatória todas, perfeito? Aqui você pode colocar um subtítulo, adicionar restrições ou alguma ramificação. Ramificação é, se ele responder a pergunta 1, eu quero que jogue ele direto para a pergunta 5. Se ele responde algo específico, eu direciono ele para uma outra pergunta, perfeito? Mas vamos deixar assim, de uma forma bem simples. Vou vir aqui em adicionar novo, e aí eu posso vir aqui, ó, vou adicionar outra pergunta, perfeito? Lembrando, estamos trabalhando com perguntas qualitativas, são perguntas abertas. Vou perguntar aqui, ó, descreva sobre o que você achou do material da aula. E aqui eu estou pedindo para ela descrever. Vou colocar a resposta longa aqui, porque eu quero que ela coloque mais informações possíveis e vou deixar como obrigatória. E aí, ó, que legal, eu posso duplicar aqui, ó, para não ter que ficar criando, ele já me trouxe aqui no mesmo modelo. Isso ajuda bastante quando vocês vão utilizar perguntas fechadas, funciona bem mais legal, porque tem alguns modelos de caixa de pergunta, caixa de seleção, e aí vocês vão ticando ali, e aí vocês não tem que refazer tudo, perfeito? Então, posso descrever aqui, ó, descreva qual a sua experiência ao assistir a aula, descreva sobre o que você achou do material da aula e descreva sobre o que você achou, deixa eu ver, descreva do que você achou da didática, tem acento aqui, ó, didática do professor, perfeito? Vou trabalhar com 3 perguntas aqui, beleza? Essas 3, aqui eu posso continuar adicionando mais perguntas ou não. Se eu vim aqui em estilo, eu consigo alterar, posso personalizar, ó, como eu quero deixar o meu formulário. Tem várias coisas aqui que vocês podem fazer, trocar o fundo, trocar a cor. Ó. Eu vou deixar no verdinho mesmo, não vou colocar. Modo apresentação aqui, ele traz os resultados, para a gente estar em branco porque ninguém respondeu. Coletar respostas, eu vim aqui, ó, copio essa URL aqui, e aí eu já posso compartilhar com as pessoas. Eu também posso ter isso em QR Code, como também posso ter em código HTML. Então eu copio esse código, passo para a pessoa responsável do meu site e ele pode colocar esse formulário dentro de um site para eu compartilhar. Posso escolher se qualquer pessoa vão responder. Se eu estou fazendo algo interno, como a nossa conta é uma conta corporativa, eu posso restringir somente para as pessoas aqui da escola. Perfeito? Vou deixar aqui como qualquer pessoa pode responder. E aí eu vou fazer um teste, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou vir aqui, ó, respostas. Aqui em respostas, ele está em branco porque ainda não teve nada, tá? Ninguém respondeu. Vou vir aqui, coletar respostas. Deixa eu ver aqui, ó. Visualizar. Em visualizar, ele traz pra gente como que tá ficando esse relatório, perfeito? Ó, avaliação, aula, análise de feedback qualitativo,
pedimos a gentileza de responder a pesquisa abaixo. Ela é anônima. Então, ó, descreva qual a sua experiência ao assistir a aula. Vou colocar aqui, ó, a aula é excelente. Gostei muito. Professor é animal. Super recomendo essa aula. Estou compartilhando com todo mundo. Perfeito? E aí, vou vir aqui, pergunta 2. Descreva sobre o que você achou do material. Muito escrevi tudo errado aqui, ó. Enriquecedor. Bem explicado e contém tudo o que foi falado na aula. Perfeito? Descreva sobre a didática do professor. Maravilhosa. Maravilhosa. Fala muito bem. Detalha tudo. Sou fã. Vou compartilhar no LinkedIn e no meu Instagram. Beleza? Deixa eu ver aqui. Perfeito? Aí eu venho aqui, ó, clico em enviar. Beleza? Sua resposta foi enviada. Beleza. Deixa eu voltar aqui então. Ó, viu aqui? Já contabilizou uma resposta pra gente. Ó que legal, ó. Ele traz aqui pra gente no relatório. Teve uma resposta que o tempo médio para responder essa pesquisa, ó, 1 minuto e 46. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele mostra que o status está ativo do formulário. E aqui ele já traz pra gente, ó. Descreva sobre a sua experiência. Ele já traz aqui um resumo do ponto-chave que mais chamou a atenção. A aula é excelente, gostei muito. O professor é animado, tá, galera? Na pergunta 2 também, ó, ele traz aqui que teve uma resposta muito enriquecedor, bem explicado. Então, aqui, o legal do Microsoft é que dentro das respostas ali, ele vai tentar trazer as palavras-chave ali que ele mais entende, que mais foi exaltada ou que mais se repetem quando a gente tem diversas respostas ali. Nesse caso, como eu só tenho uma resposta, ele está trazendo algumas palavras que ele considerou as mais relevantes dentro daquela resposta. E aqui a mesma coisa, ó. Descreva sobre a didática do professor. Maravilhosa, fala muito bem. Perfeito? Então, aqui quando a gente utiliza o Microsoft, vocês podem fazer a análise de vocês, que é como eu analiso o qualitativo agora, tá? A gente vai entrar nessa parte. A primeira forma de vocês analisar é justamente pelo próprio relatório do Microsoft. Ele já vai te trazer esses resumos, ele já vai te trazer esses detalhes aqui. Se vocês vierem aqui em apresentação, ó, vamos ver se ele vai trocar aqui, ó. Ele já me traz um resumo com as principais palavras que foram mais faladas no relatório. Então, ó, aqui, ó, descreva qual a sua experiência ao assistir a aula. Ele já está me trazendo aqui algumas palavras que mais foram marcantes para essa pergunta, como animal, aula, professor e mundo. Então, talvez professor, mundo, aula, não está fazendo muito sentido porque a gente só teve uma pergunta. Mas vamos supor que a gente teve 100 pessoas respondendo aqui. E aqui sai, por exemplo, a palavra animal, boa, excelente. Então, qual que é a análise que a gente pode fazer? Que as pessoas estão gostando. Agora vamos supor ao contrário, que a gente fez essa pesquisa com 100 pessoas. E as palavras que mais saíram aqui foram ruim, péssima, chata. Então, aí a gente já consegue interpretar. Caramba, as pessoas não estão gostando dessa aula. As palavras que mais saíram aqui foram essas. Aqui nesse exemplo, eu estou trazendo uma única resposta. Se a gente tivesse 100 respostas, ele ia trazer aqui as palavras que mais se repetiram, perfeito? E a mesma coisa para as outras perguntas, ó. Descreva sobre o que você achou do material. Muito e aula, tá? Ele acabou dando ênfase aqui nessas duas palavras. Mas, se a gente tivesse mais pessoas respondendo esse teste, ele ia trazer para a gente as palavras que mais se repetiram em todas as respostas. E aí a gente ia conseguir ter essa percepção. Palavras positivas e palavras negativas. Perfeito? E aqui a mesma coisa. Descreva sobre a didática do professor. Maravilhosa. Então, ó, isso aqui já me remete que as pessoas estão gostando.
Agora pensa você ter esse resumo com 100, 200, 300, 400 ou 1000 respostas. Ele vai te trazer o resumo das palavras que mais aparecem ali ou mais se destacaram em todas as respostas. Então essa aqui é a primeira forma de analisar. Henrique, qual que é a segunda forma? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu queria pegar... Deixa eu ver se eu posso fazer isso, galera. Não estava aqui nos planos, mas eu vou fazer um teste aqui com vocês e vamos ver se eu posso fazer isso. Deixa eu abrir aqui um outro formulário. Deixa eu ver se tem respostas... Esse aqui é só resposta quantitativa. Deixa eu ver se eu posso pegar um formulário aqui de resposta... Ah, esse aqui é bem bacana. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu posso utilizar esse formulário. Não, esse aqui eu também não posso, tem dados pessoais. O que eu estou fazendo? Eu estou procurando aqui algum formulário que eu possa utilizar como exemplo perguntas qualitativas para trazer para vocês. Ó, deixa eu ver. Acho que eu posso utilizar esse aqui, ó. Respostas, resultados. Deixa eu ver. Vamos lá aqui, ó. Peguei aqui, beleza. Tô com uma resposta aqui. Achei um formulário, legal. Dá para trazer um exemplo bem bacana de vocês, para trazer para vocês uma outra forma de vocês analisarem isso aqui. Beleza? Ó, vamos olhar aqui, ó. Ó, que legal. Um outro exemplo aqui bem prático para vocês. Peguei aqui uma pesquisa que a gente fez de algum produto. E aqui, lembra que eu falei? Imagine você fazer isso com 100 pessoas ou mais. Ó, aqui eu tenho uma pergunta que é a seguinte. O que você quer mais aprender no PAP? É uma pesquisa qualitativa. E aí, ó, olha só. Ele já me trouxe aqui um insight. Só de bater o olho aqui, eu já consigo perceber que o que as pessoas mais querem aprender dentro desse programa, desse curso, é sobre investimento. Ó. É a palavra que mais apareceu aqui. Notem que ela está até em destaque. E aqui ele já me traz, ó, as respostas mais aqui ele me traz as respostas mais recentes. Ó, uma outra pergunta aqui, ó, qualitativa. Qual o seu maior desejo em relação ao seu nicho? E aqui, ó, as pessoas se destacou novamente investimento. Interpretando aqui, por eu já conhecer e entender dessa pesquisa, é trabalhar na área de investimento. Então, olha só como ele já me deu esse insight, essa percepção de onde eu devo focar. E aí, qual que é o outro modelo que vocês podem utilizar para analisar? Lembra, tá? Perguntas qualitativas. Qual que é o segundo modelo, só que ele é mais demorado, ele é mais braçal. É o quê? É vocês virem aqui nessas respostas, vocês abrirem o resultado aqui no Excel ou aqui mesmo ver o detalhado e ler todas essas perguntas. Se a gente vir aqui em detalhes, ó, eu tenho aqui a pergunta: quais os desafios ou os problemas que estão te impedindo de alcançar o seu objetivo? E aí eu leio uma por uma. Qual que são as vantagens e os prós de você ler um por uma dessas respostas? Quando você tem uma base de respostas pequenas, por exemplo, aqui são 61 respostas, eu consigo ler uma por uma. Ó. E aí eu vou lendo uma por uma e eu vou entendendo quais são os desafios e os problemas que essas pessoas estão alcançando. Tranquilo, até 60, perfeito, eu consigo ler tudo isso aqui e aí eu vou tendo minha percepção. Só que pensa você ter 1000 respostas, 2000 respostas, quando você trabalha com uma base muito grande, já não fica tão viável assim você fazer isso manual. E aí é onde a gente vai fazer o nosso próximo exercício, que é a próxima forma de vocês analisarem isso aí. Vocês vão abrir o chat GPT, pode ser na versão gratuita, eu recomendo que vocês sempre utilizem a versão paga, ela é muito mais eficiente. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui para vocês o meu chat GPT. Ó, tá aqui na tela, perfeito? Vou abrir aqui uma conta e eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar todas essas informações, eu posso fazer o seguinte. Tem duas maneiras, eu posso vir aqui, vou abrir a planilha e vou exportar ela aqui no chat GPT. Na versão gratuita vocês não conseguem fazer isso. Não sei se todos vocês têm a versão paga, por isso eu vou fazer de uma forma que até quem não tem a versão paga pode fazer, que é o quê? Vou vir aqui, ó, vou pegar uma pergunta qualitativa, deixa eu ver aqui, uma pergunta legal.
Qual o seu maior desejo em relação aos... Deixa eu ver. Ó, o que você mais quer aprender no PAP? Vou pegar essa pergunta, vou vir aqui em detalhes e vou copiar tudo isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou copiar tudo isso e vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no chat GPT, vou colar todas essas informações aqui e vou pedir para ele analisar. Analise as informações acima e me traga insights sobre essa pesquisa. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Então, em vez de eu ler todas as informações que estão ali, ó, eu vou trazer aqui, eu vou pegar o resumo e vou pedir para o ChatGPT fazer esse filtro para mim. Então, ó, uma outra estratégia de vocês fazerem análise de perguntas qualitativas. Vamos lá, o que ele trouxe aqui, ó. Com base nas... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Com base nas respostas fornecidas pelos participantes da pesquisa, é possível identificar padrões e temas recorrentes que podem ser usados para direcionar ações estratégicas educacionais e de desenvolvimento profissional. Aqui estão alguns insights principais. Ele destaca aqui, ó, desejo de aprimoramento técnico e comercial. A maioria dos participantes deseja desenvolver tanto habilidades técnicas quanto comerciais. Isso inclui melhor entendimento de investimento, montagem de portfólio e habilidades de venda e abordagem de cliente. Exemplo, conhecimento técnico sobre a área de investimento e desenvolver habilidades comerciais. Aprender o pilar técnico e linkar investimento com o mercado atual. Então, vamos supor que ali eu tinha 1000 respostas. Ele já me resumiu aqui. Então, eu sei que os alunos têm desejo de aprender a parte técnica. Então, no curso, eu posso focar mais nisso. Eu posso enfatizar mais nesse tema. E aqui ele continua, ó, importância do network. Muitos participantes mencionam um desejo de aprimorar suas habilidades de network, indicando a importância de conexões e relações no setor financeiro. E ele continua, busca por confiança e prática real, uma preocupação significante com a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. Muitos participantes mencionam um desejo de ganhar confiança ao falar com o cliente e aplicar o conhecimento na prática. Então, vocês podem utilizar o ChatGPT para fazer essas análises para vocês aqui também, ó. E aí ele foi me separando em tópico de acordo com o que as pessoas foram respondendo. E no final ele me dá uma recomendação, ó. Desenvolver um currículo balanceado, criar programas que interajam habilidades técnicas e comerciais, oferecer oportunidades de network, oferecer suporte e confiança. Ele já me gera vários insights aqui, perfeito? Então, ó, apresentei aqui para vocês 3 formas de como vocês podem fazer uma análise qualitativa. Primeira forma é vocês utilizarem os próprios relatórios que tem aqui, ó, que os próprios formulários vão trazer para vocês. Aqui eu já trouxe um exemplo do Forms. Segundo modelo de avaliação é vocês entrarem um por um e lerem as respostas. Essa forma, a segunda etapa para mim é a mais enriquecedora de todas, porque você vai estar vendo todos os detalhes. Eu prefiro que você faça essa parte 2, que você faça o download aqui das respostas, ou venha aqui no campo de detalhes e lê uma por uma, porque você vai ter acesso direto a todas as informações. A primeira é algo mais resumido. Essa segunda, você vai no detalhe, você vai ler tudo que comentaram, tudo. E a terceira é utilizar o ChatGPT, né, como eu trouxe aqui para vocês, para eles analisarem para vocês. Essa aqui, ela te ajuda a ganhar mais tempo quando você tem uma base muito grande, 200, 300, 400 mil, 10 mil respostas. E aí ele faz esse trabalho para você. Henrique, mas minha base de lead é muito grande, eu queria muito fazer a opção 2, mas eu vou ter que seguir o que você falou do ChatGPT. Não tem problema. Mesmo assim, eu recomendo que você pegue uma amostragem disso aqui e você leia para você entender um pouco mais sobre a cabeça do seu cliente, o que ele está pensando, qual que é a visão dele, porque aqui é um conteúdo mais aprofundado. Aqui você vai ter acesso a tudo. O ChatGPT só me resumiu e trouxe os principais pontos. Então eu recomendo que mesmo que você use o ChatGPT para fazer análise, tire um tempo aqui, pega uma amostra ali, um percentual dessas respostas e leia a fundo, detalhe por detalhe, tudo que responderam, perfeito? Então a gente encerra por aqui a nossa aula sobre análise qualitativa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre análise quantitativa.